Boa noite para todos nós. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa sociedade, nesse nosso momento de estudo sobre reflexões tão importantes para todos nós, que dizem respeito às lições que o Evangelho de Jesus oferece às nossas almas. Porque, na verdade, as lições da misericórdia, as lições do amor, as lições da solicitude de Deus diante das nossas quedas ficam muito evidentemente marcadas quando nós nos debruçamos sobre as páginas do Evangelho para perceber a grandeza de tudo aquilo que a mensagem de Jesus nos ofereceu. Portanto, sejamos todos muito bem-vindos. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso estudo da noite de hoje. Nós temos uma passagem muito interessante sobre a misericórdia de Deus. Baixar um pouquinho assim para não dar o... Tá bom. Ótimo. Nós temos uma passagem muito interessante sobre a misericórdia de Deus, que está contida no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, quando nós encontramos o momento em que Jesus é defrontado pelos doutores da lei. Os doutores da lei estavam interessados em discutir o comportamento de Jesus diante de algumas pessoas que estavam em redor dele. E Lucas, no seu capítulo 15, nos oferece a seguinte informação: e aproximaram-se de Jesus todos os publicanos. Quem são os publicanos? As pessoas tidas como de má vida, aquelas que não eram respeitadas, porque eram cobradores de impostos para mandar o dinheiro para Roma, e por isso eram vistos como traidores. E por essa razão, os sacerdotes os consideravam como pessoas de má vida. Diz Lucas: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Ah, meu Deus! Os pecadores, aqueles que não cumpriam a lei, aqueles que eram tidos como errados, aqueles que os sacerdotes haviam considerado como pessoas que não mereciam a misericórdia de Deus, como pessoas tortas, pessoas que não deveriam ser tratadas como dignas. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuraram os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas. Então, os sacerdotes, olhando que Jesus estava junto de pessoas consideradas de má vida, eles dizem o seguinte: esse aí recebe pecadores e come com eles, criticando Jesus estar dando atenção para os chamados excluídos. Jesus então vai contar 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e uma última das 3 parábolas, muito conhecida de todos nós, chamada a parábola do filho pródigo. Acredito que seja de todas as parábolas de Jesus a mais conhecida. Então nós vamos fazer um mergulho nessa história que eu sei que todo mundo já conhece de cor, mas a gente precisa observar alguns pontos nela que são significativos. Conta Jesus a seguinte história: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu entre eles os seus haveres. Aqui tem uma coisa muito estranha, não tem não? Eu acho muito esquisito. Porque o filho vai pedir a herança do pai, o pai estando vivo. Não é estranho não esse negócio? Porque o filho pede que o pai divida a herança enquanto o pai está vivo. Eu não conheço essa história. Não é? A antecipação da legítima.
Quando é, na verdade, que nós pedimos a herança de um pai? Quando é? Exatamente, depois que o pai morre. Então, se ele veio pedir a herança do pai, é porque ele considerava que o pai estava morto. Sim, o filho mais novo, aquele que foi até o pai para pedir a ele que dividisse entre os filhos a sua parte da herança, ele era alguém, Iberê, que considerava que o seu pai estava morto, por isso que ele vai pedir. Então ele vai e diz ao pai, divide entre nós a herança. E o que é mais surpreendente, o pai divide. O pai entrega ao filho, Zélia, aquilo que ele havia pedido. Isso é surpreendente, porque no rito judaico isso não é lógico, mas aqui o pai vai entregar para o filho aquilo que o filho pediu. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes dividiu os haveres. Segue o texto. Passados não muitos dias, o filho mais novo, aquele que pediu a herança e que recebeu, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Não é estranho que ele tenha ido para uma terra distante? Porque é lógico, se eu vou pegar uma propriedade para iniciar a minha vida, que eu viva próximo do lugar onde eu já conheço. Imagine uma pessoa que sai de Gravataí para montar um sítio e o cara se muda para Rondônia para comer. Não tem cabimento. O lógico é você, ao receber a sua herança, você pegar essa coisa, essa herança que você recebe, e ir para um lugar próximo de onde você já conhece. No caso específico, o rapaz mais novo pega a herança e vai para uma terra longínqua. O que será que isso significa, pelo amor de Deus? Ora. Todos nós sabemos que o pai na parábola representa Deus. Ótimo. Então o pai é Deus. E esse filho mais novo achava que o pai estava morto, ou seja, Deus estava morto. Sua lei não importava. Então ele pede que Deus entregue para ele as riquezas que ele poderia ter na condição de filho de Deus. O que seriam essas riquezas? Essas riquezas eram, na verdade, todos os tesouros que Deus nos entrega durante a reencarnação. A juventude, a beleza, a possibilidade de você ter um estudo, a riqueza material, a bênção da família, a saúde física. Nós temos uma série de tesouros que Deus nos entrega na hora da reencarnação. Você vai reencarnar, meu filho? Vou. Então, espera que aqui estão os teus tesouros. Então, esse filho, ele era dotado dos tesouros que Deus havia concedido. É como se fosse o espírito que se apropria dos tesouros da alma. Só que, particularmente, esse tesouro, Dona Lili, ele, na verdade, não consegue entender que seja um tesouro precioso, porque para ele Deus está morto mesmo, não tem valor nenhum, então ele pega os tesouros e vai viver aonde? Longe do Pai. É como nós nos apropriarmos dos tesouros da vida e vivermos esses tesouros longe de Deus, mergulhados na loucura que o mundo tem, mergulhados nos convites que o materialismo nos faz, viver a história das nossas vidas de costas para a lei de Deus, desinteressados da felicidade real.
aqueles de nós que nos apropriamos disso e vamos para uma terra longínqua. E olha só o que acontece, o texto não acaba aí, olha o que diz ele. O filho mais novo, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aí é problema, hein? Aí é problema. O primeiro erro dele foi pedir herança antes da hora. O segundo erro dele, pegar e ir para uma terra distante, que não era para fazer isso. Era para ficar perto do pai, afinal de contas o pai é amoroso, mas ele vai para longe. O terceiro é que ele pega o tesouro e vai viver dissolutamente. O que seria isso? Eu pego e vou gastar, porque não vai acabar nunca. É quando nós pegamos a nossa saúde e nós estragamos a saúde. Quando nós pegamos a nossa juventude e estragamos a nossa juventude. Quando nós temos a possibilidade de termos uma família e nós jogamos fora a família que Deus nos concedeu. É todas as vezes que, de posse das riquezas espirituais que nós temos, nós saímos da casa do nosso Pai para ir viver longe dele, vivendo dissolutamente. Ah, eu não sei não, hein? Mas eu acho que se eu fosse esse cara, eu não fazia isso não. Porque vai acabar isso aqui. Saúde acaba, tá? Juventude acaba também. A gente quando é jovem acha que vai ser jovem a vida toda, não vai. A gente vai envelhecendo, vai ficando velho, vai ficando velhinho. Que nem eu tô, coitado. Então ele poderia, na hora que ele foi e que percebeu que estava acabando, ele poderia ter voltado. Ele poderia ter dito, cara, estou fazendo besteira, acho melhor voltar para a casa do meu pai. Mas ele não volta para a casa do pai, mesmo estando gastando de forma equivocada os seus bens. Segue o texto. Depois de ter consumido tudo, veio àquele país uma grande fome. Mas é lógico, você sai com dinheiro, tesouro, riquezas, e você vive isso dissolutamente, sabe o que vai acontecer? Vai acabar. Riqueza vai acabar, juventude vai acabar, saúde vai acabar, harmonia vai acabar, perturbação espiritual é o que vai chegar. Olha, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque os tesouros de Deus precisam ser bem preservados. Quando nós nos afastamos de Deus e decidimos viver longe dele, nós temos o risco de ficar cada vez mais pobre, até passar necessidade. E o texto diz que ele passou necessidade. Veio uma grande fome e ele passou necessidade. Está aí uma chance de voltar para casa. Seria bom ele voltar, viu? Porque na hora que ele gastou tudo, ele poderia ter voltado quando o dinheiro acabou. Mas ele não voltou. Mas ele também não voltou quando veio fome. Porque ele poderia ter voltado quando o dinheiro já não era mais o mesmo. Não voltou. Aí piorou a situação porque veio fome. E ele não voltou. Somos aqueles de nós que quando fazemos uma besteira, não voltamos para Deus, Denise. Não voltamos. A gente diz assim, eu estou errado, mas vou continuar errado. Eu não vou me arrepender, eu vou continuar fazendo besteira. Já fiz mesmo. Eu já me acabei mesmo, agora eu vou me acabar de vez. É quando, por exemplo, o sujeito bebe e a mulher dele diz assim, se você continuar chegando bêbado em casa, eu vou te largar. Aí ele, como todo bom marido, o que faz? Bebe. Aí o que ela faz? Larga. Aí o que ele faz? Agora que eu vou beber mesmo. É exatamente isso. Ele foi para a terra longínqua, viveu erradamente, o dinheiro acabou e ele poderia ter recuado, não recuou. Aí vem uma grande fome e o miserável continua nesse propósito de fazer o que é errado. Mas vai piorar.
Então, diz o texto, o jovem se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Para. Ele se agregou a um cidadão daquela terra. Ora, se essa terra é uma terra longínqua de Deus, não deve ter o bem nesse lugar. Se está longe de Deus, é uma terra onde está o mal. E se ele se associou a alguém que era cidadão desse lugar, a quem ele se associou? Ao mal. Ele se associou ao mal. Resultado, não vai ser preciso. Ele se associou ao mal. O cidadão desta região, que vamos colocar numa comparação, é uma entidade negativa, é um espírito perturbador, encontra a pessoa nesse quadro de sofrimento e ele vai se associar a este indivíduo. Quem seria esse numa situação prática? O sujeito se perdeu, ele se acabou, fez besteira, está destruído, a vida dele se acabou, ele está no fundo do poço. Aí você não sei o que eu vou fazer, preciso fazer alguma coisa. Aí vem uma pessoa e diz, eu posso te ajudar a ganhar dinheiro. Ai, que bom. Posso. Vende droga para mim. Então, é isso. Por que você não se prostitui? Dá muito dinheiro. É uma outra hipótese. Por que você não se volta para o crime? Por que você não se volta para o erro? Para sobreviver longe de Deus. Então note o que aconteceu com esse espírito. Estava na companhia de Deus, pediu parte da herança, pegou a herança dele, foi para um local distante, gastou todos os tesouros que Deus lhe deu. Quando acabou, ele se jogou na fome espiritual. Aí ele, sentindo necessidade, procura um cidadão dessa terra. E diz o texto, agregou-se a um cidadão dessa terra que o mandou para seus campos para apacentar porcos. Tá bom, cuidar de porco não é uma tarefa tão ruim assim, né? Afinal de contas, tem tantas fazendas que trabalham com porcos, né? Tem tantas empresas hoje que cuidam de porcos. É bom. Só que esse texto não foi escrito para nós, foi escrito para judeu. Judeu não come porco. Dizer que uma pessoa estava numa terra estrangeira e ganhou dinheiro cuidando de porcos é igual dizer assim, fulano saiu do Brasil, foi morar no país sei lá qual, e lá ele foi criar barata, para tirar a proteína da barata, que é um alimento maravilhoso, uma proteína linda. Vou até trazer umas cápsulas de barata para vocês da próxima vez. Vocês querem? É isso que seria cuidar de porcos. Então o Cristo vai buscar uma comparação de uma coisa agressiva para os judeus. O rapaz saiu e foi cuidar de porco. É igual, olha, ele foi tomar conta de urubu, ele foi tomar conta de ratos, ele foi tomar conta de baratas. Uma fazenda que criava baratinha para depois fritar e fazer uma proteína maravilhosa, muito boa. Você não quer não, minha filha? Não? Ah, meu Deus. Não vou conseguir vender meu produto nesse lugar. Vamos lá. Segue o texto. E ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Ah, não. Olha, ele foi apacentar porco. Com que expectativa? Eu vou cuidar de porco. Estou com fome. Vai ter comida para o porco, eu como a comida do porco. Olha que espetáculo. Não é maravilhoso? Uma ideia genial. Eu vou cuidar de barata, quando o meu patrão trouxer a comida para as baratinhas, eu expulso as baratas e como, uma delícia. Ou vou cuidar de ratos. Então, o que o Cristo está querendo fazer é desenhar de uma maneira bastante dolorosa o que está acontecendo com ele. E ele poderia ter voltado aí, tá? Ele poderia ter voltado quando sentiu fome, poderia ter voltado quando procurou pelo homem, poderia ter voltado quando ele convidou para apacentar porcos, poderia ter voltado quando ele teve fome e quis comer a comida do porco, mas ele não voltou.
ele continuou, porque ele estava a fim de comer a comida do porco mesmo, estava beleza. Se ele ficasse comendo a comida do porco, estava de bom tamanho. Eu vou ficar aqui, como a comidinha do porco, aquela lavagem, manja aquela lavagem que dá para o porco. Pois era essa que ele queria. Segue o texto. Ele queria se fartar das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí acabou de vez. Porque ele já foi para o animal pior que tinha, para tentar comer a pior comida que tinha, e nem a pior comida que poderia ter sido dada para ele, Rosa, nem essa comida era ofertado para o jovem que estava longe da casa de seu pai. Olha o que vai acontecer em seguida. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Olha que bacana. O texto diz assim: e caindo em si, disse ele: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? Observe que antes de fazer essa reflexão, ele primeiro cai em si. Esse é o ponto essencial da parábola. Cair em si. Porque enquanto nós não cairmos em nós mesmos, Zélia, a gente vai continuar indo, querendo comer comida de porco, depois vai querer comer o porco morto, quem sabe o porco morre ou como o cadáver do porco. E a gente não volta. Eu preciso cair em mim para que eu diga: eu não suporto mais. Eu estou cansado de sofrer. Eu estou desistindo do meu caminho, porque o caminho que eu estou fazendo está me trazendo só infelicidades. Só que a humanidade não sente isso. A gente vai fazendo errado, vai dizendo: tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu vou seguindo aqui. Aí vou me quebrando todo, não, mas eu não volto, não, mas eu tenho vergonha de voltar, não, eu não quero. E nós temos uma tendência de nos aprofundarmos cada vez mais no nosso sofrimento, exatamente por essa teimosia das nossas almas em voltar sobre os nossos próprios passos. O rapaz da parábola está nesse estado, passando fome, procurando emprego lá, tentando cuidar de porco, quer comer a comida do porco. Isso é um indício de espírito que não se arrepende do que faz. Insiste naquela direção, como se a vergonha maior fosse voltar para fazer um caminho positivo. Ah, quantos de nós estamos assim? Cada um de nós tem um limite diferente, mas o livro dos Espíritos nos assevera que é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem. Se nós ainda não mudamos, é porque o mal ainda não chegou no ponto que toca a nossa alma para dizer: gente, eu não aguento mais, eu preciso mudar. É aí que ele faz a mudança, e ele diz: caindo em si, isso é importante, momento em que eu reflito sobre a minha vida. Se a gente for viver que nem o Zeca Pagodinho, a gente não vai fazer isso aqui. Porque deixa a vida me levar, a vida leva, vai levar. E a gente nunca muda. Eu preciso cair em mim. É necessário cair em si para que eu faça uma meditação sobre a minha vida e diga: não está legal do jeito que está. Meu casamento está horrível. Tem gente assim: como é que está o casamento? Está lá, né? Mas vamos levando, né? Mas por que não tenta consertar? Por que deixa ele do jeito que está? Por que não procura uma mudança de rumo? Por que não faz uma alteração na sua vida? Por que deixa o casamento adoecer miseravelmente, a ponto de chegar numa situação que às vezes nem conserto mais tem? Já teve tanta agressão, tanta ofensa, tanto machucamento. Volta! Não espera passar tanta fome. Não espera precisar querer comer comida de porco para tentar descobrir que está errado. A gente pode cair em si muito antes disso. Então o texto diz que ele teria dito: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Está falando dos trabalhadores, não é de filho.
Eu vou me levantar, e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Observe que ele diz aqui: levantar-me-ei, ou seja, eu me colocarei de pé, e irei até meu pai, e não pedirei para ser seu filho, eu lhe pedirei uma vaga como trabalhador na sua vinha, porque eu não mereço mais, pelos erros que fiz, pelos enganos que cometi, sou um espírito errado, sou alguém que cometeu muitos equívocos, não mereço mais a bênção de Deus, como se eu fosse filho dele. Conta o texto. E levantando-se, foi para seu pai. Eu fico imaginando o filho que saiu e o filho que voltou. Porque eu imagino o filho que foi, um rapaz bonito, com roupas bonitas, todo barbeadinho, todo arrumadinho, sapatos bonitos, gordinho, bem tratadinho. E o que voltou? O que voltou era só um trapo de gente. Cabelo desgrenhado, a barba horrível, a roupa toda rasgada, sapato nem pensar, né? A essa altura do campeonato já devia estar a pé. Magro, só a titela. E lá vem ele pelo caminho. Olha o que diz o texto. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E movendo-se de íntima compaixão, correndo, o abraçou e o beijou. Este versículo eu acho o versículo mais bonito que a parábola tem. Porque diz assim, olha lá. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Então, se o pai o avistou ainda longe, é um sinal de que o pai ficava na estrada, esperando pela volta dele. Porque se o pai fosse outro, não ia vê-lo na estrada distante. Então aqui mostra a preocupação de Deus em nos oferecer amor, colo, aconchego, quando nós decidimos voltar para Ele. Às vezes cometemos tantos equívocos que temos vergonha de voltar. Pode voltar, porque quando estava ainda à distância, seu pai o viu. Então, se o pai o viu, o pai enxergou no filho rasgado o filho que ele deixou ir. Olha a imensidão desse amor, que é capaz de reconhecer no mendigo que volta o filho amado que um dia partiu, cheio de tesouros, para viver as suas experiências da lei de causa e efeito. Foi viver o seu livre-arbítrio e, em cima disso, cometeu equívocos demais. Segue o texto dizendo: quando seu pai o avistou, moveu-se de íntima compaixão. O coração de Deus se comove quando nós decidimos voltar. O coração de Deus se enche de misericórdia quando a alma cansada de sofrer decide retornar para o lugar que representa toda a felicidade, que é a presença do Criador. E o texto do evangelista Lucas diz que o filho, vindo longe, o pai, vendo-o, correu, abraçou e o beijou. Não tem nenhuma palavra de condenação. Não tem nenhuma palavra de repreensão. Gostou do que fez? Gostou do que fez? Tá bom? Achou bom? Gastou meu dinheiro? Irresponsável. Não há nenhuma palavra. Porque ele reconhece no filho que volta que ele não é mais o mesmo que foi.
Porque o filho que voltou, ele já tem uma história muito diferente daquele que foi. Porque se eu tenho um filho que volta na condição que ele voltou, a lição foi aprendida, Luciana. A lição foi aprendida. Por isso que ele acolhe. Ele não diz uma palavra de condenação. O pai corre ao encontro dele. E aqui tem uma chave do judaísmo muito interessante. Idosos não correm no judaísmo, eles andam devagar. É uma atitude de respeito ter movimentos lentos. Quem corre é o jovem, o idoso anda devagar. Quando o pai corre, ele quebra uma regra para dizer que seu amor é maior do que as regras que os homens estabeleceram. O pai corre ao encontro dele, o beija e o abraça. E sem criticar por tudo aquilo que o filho fez, ele se vira para os servos. Tem um detalhe. Quando o pai o recebe, que recebe ele com toda essa alegria, com essa festividade, se fosse eu, mudava o discurso. E dizia: ô pai, estava tão saudade de casa, tem um paninho quente aí para nós, estou tão cansadinho. Mas o rapaz demonstra que ele verdadeiramente havia aprendido a lição, porque ele afirma para o pai o que ele disse que ele ia falar. Lembra quando ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto, segue o texto. Aceita-me como um dos teus trabalhadores. Então, quando o rapaz tem essa receptividade toda, ele afirma o que ele havia dito que ia falar. Ele disse, mesmo com a recepção do pai: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A sequência do texto seria: aceita-me como um dos teus trabalhadores. O pai não deixa ele falar. O pai corta ele aí. Vira-se para os servos e diz: trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. A melhor roupa é a nova existência, a nova encarnação para o espírito que errou. Veste a melhor roupa nele, encarna novamente a criatura. Põe o anel no dedo. Que anel é esse? É o anel de família, gente. Colocar o anel no dedo significa: você é meu filho, você é da minha família. O anel que ele perdeu, vendeu, jogou fora, sei lá o que ele fez, ele perdeu o anel de família, que mostrava de quem ele era filho. O pai descoloca o anel no dedo dele. Não tem nada de servo aqui não, põe o anel de família no dedo dele. E ainda por cima, manda colocar sandálias nos pés, para que ele tenha a proteção nos caminhos que ele vai seguir. São todos os recursos que durante a existência nós iremos ter para que as dores da estrada não machuquem os nossos pés. É uma família, a educação, são as riquezas que vão permitir que você caminhe, que você ande. É aqui que está, na leitura espírita que podemos fazer desse texto, o sentido desses objetos que o pai entrega para o filho nesse momento mágico de celebração do seu retorno. Então ele fala: coloca a melhor roupa, coloca anel no dedo e coloca sandália nos pés. 3 coisas. Mas isso é pouco diante do que ele vai oferecer. A 4ª coisa é a melhor de todas. Dona Lili, veja o que ele vai oferecer como 4ª coisa para ele. Ele diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Observem que ele não fala: trazei um novilho. Não, novilho cevado. Cevado é aquele que você cria para ele ficar gordinho, para no dia exato você abater. Trazei novilho cevado. Mas ele não diz: trazei um.
Ele não disse um novilho cevado, ele disse o. Se é o, é porque só tinha um mesmo. Então havia um novilho que era cevado, engordado para uma festa muito especial. E o pai diz: trazei o novilho cevado, matai e façamos uma festa, comamos e nos regozijemos. Esse alimento que é único, ele fica guardado esperando que a alma amadureça. A alma que é imatura não come do bezerro cevado, não come. Ela só vai comer dele quando ela se esclarecer. Somente quando nós, Volmar, tivermos a possibilidade de entender o que é o certo, o que é o errado, que não se deve fazer isso, que as experiências nos disserem: cara, esse caminho não é bom, aprende pelo amor de Deus que isso não é legal, segue pelo caminho bom, não faz besteira na tua vida. Quando nós descobrimos a grandeza das leis espirituais, estamos aptos para comer o novilho cevado. O novilho cevado não é entregue para qualquer um, ele é entregue somente quando a alma está madura. O novilho cevado é o conhecimento das leis espirituais. É a entrega para o espírito maduro das verdades transcendentes da vida, que vai alimentar o espírito agora em condições de entender o sentido da vida, da existência, da lei de causa e efeito, da encarnação, da reencarnação, da necessidade do perdão, do amor ao próximo, da busca da transformação moral, da felicidade, do amor. É isso. O bezerro cevado é o que alimenta a criatura, mas ele não é entregue senão quando a criatura está pronta para receber. A parábola poderia terminar aqui, que seria muito legal. Mas ela não termina aqui. Ela tem uma outra parte, tá? Porque se vocês esqueceram, quantos filhos eram? Só falei de um até agora. E o outro? Vocês viram que o primeiro nem se meteu, o irmão foi embora, ele nem foi atrás, ele nem conversou, ele nem apareceu aqui. Eu não li nada sobre ele aqui. Eu só li do irmão mais novo. O irmão mais velho não está na parábola. A parábola não falou nada do filho mais velho. Quem sabe agora, de repente, Lucas até não tenha lembrado do mais velho para falar dele agora. Vamos ver se tem alguma coisa. Oremos para ver se tem algo nesse texto que chame do filho mais velho. Segue o texto de Lucas. Ora, o filho mais velho... Opa, o filho mais velho apareceu. O filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se, ouviu as músicas e as danças. Pergunto, que música e que dança o filho mais velho ouviu? Que música era essa? Era a festa que o pai estava dando para o filho que estragou o dinheiro dele. Ó que coisa louca! Eu tenho 2 filhos, esse estava lá no campo trabalhando, coitadinho, tão bonzinho. Estava lá no campo. Mas o outro não, o outro é torto. O outro pegou meu dinheiro, levou o dinheiro, gastou o dinheiro, estragou o dinheiro, perdeu tudo. E quando voltou, o pai fez festa para esse. E o filho mais velho está chegando do campo, está trabalhando. Vamos ver o que vai acontecer. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Não está esquisito isso? Não era lógico que ele entrasse na casa para ver? Ele não entrou na casa, gente. Esse menino também é danadinho, viu? Porque ele poderia ter dito, gente, meu pai está dando uma festa, eu vou lá ver o que é. Mas ele não vai. Ele não vai ver a festa, Iberê, ele não vai ver a festa. Ele fica do lado de fora e ele chama um empregado. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E o servo lhe respondeu, veio o teu irmão
E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí é para acabar, olha. O filho mais velho então se indignou e não queria entrar, ficou bravo porque o pai estava dando festa para o outro. Não queria entrar na festa, ficou do lado de fora, não quis entrar na casa que era dele, porque estava uma festa acontecendo para seu irmão. Daí diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Seu pai, porém, saindo, procurava conciliá-lo. Pai danado esse, né? Olha só, quando ele viu o filho que voltava, ele o acolheu. Quando o outro filho mais velho não quis entrar, ele saiu. É ele sempre que se movimenta na direção do filho. Não é o filho se movimentando na direção do pai. Não é interessante isso? Olha a misericórdia de Deus aqui mais uma vez, porque esse outro filho parece que não é flor que se cheire. Ele está aqui muito bravo porque o irmão chegou e o pai fez uma festa para ele. Seu pai, porém, saindo, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Vamos ver o que ele disse para o pai. Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir a uma só ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. O outro ganhou o bezerro cevado, né? E ele está falando que o pai nunca deu para ele não é o cabrito, é um cabrito, é só um cabrito, pelo amor de Deus, um cabritinho. O outro ganhou o novilho cevado, o único que tinha, deu para o outro. Para mim, que te sirvo há tantos anos, que nunca desobedeci tuas ordens, tu nunca me deste um cabritinho. Mas ele queria o cabrito para quê? Vocês viram? Eu vou ler de novo para vocês verem como é a personalidade dele. Olha lá. Há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. O pai não faz parte da alegria dele. Ele não disse, nunca me deste um cabrito para que nós celebrássemos. Ele quer celebrar com os amigos dele. O pai vai ficar com fome, porque ele quer o cabrito para ele e os seus. O pai está fora da jogada. Esse pai é sofrido, hein? Porque o filho mais novo pega o dinheiro, gasta, vai embora, rebenta com tudo e o pai acolhe. O outro é complicado também, porque ele vive com o pai, não entra na casa do pai, vive do lado de fora, critica tudo, reclama do que o pai faz pelo filho e ainda pede um cabrito para se alegrar com os amigos dele. É o fim do mundo um trem desse, olha. Um filho desse eu vou falar para vocês. Há muitos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, tá? Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Ele não chamou de irmão, ele disse esse teu filho. Igual a gente vê marido falando com a esposa assim, olha, esse teu filho aprontou da escola mais uma vez. Ele me diz, olha, o nosso filho, tu tem que educar esse menino, esse teu filho está muito deseducado, como se não fosse dele também. Aqui a mesma coisa, ele joga para o pai a relação de familiaridade com o filho. Não, o laço é teu, não é meu. Vindo esse teu filho que desperdiçou o teu dinheiro com meretrizes, tu manda matar para ele o bezerro cevado. Para mim, coitado, nada. O pai então respondeu para ele, meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão, é teu irmão, viu? Ele é meu filho, mas ele é teu irmão.
porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola, para alguns estudiosos, não deveria ser chamada de a parábola do filho pródigo. Deveria ser chamada a parábola do filho pródigo e do filho egoísta. Porque o segundo filho, ou melhor, o primeiro, não é? O mais velho, ele é muito rico psicologicamente. Ele traz muitas informações preciosas para todos nós. A parábola quer falar da misericórdia de Deus, da solicitude de Deus para aqueles que erram, para aqueles que tropeçam, que cometem erros, que são espíritos perdidos e que voltam para a casa do Pai e Deus o acolhe e faz uma festa para esse filho. Mas aí eu tenho uma pergunta, eu tenho duas perguntas, vou fazer só uma agora. A pergunta é: por que Jesus botou dois filhos na parábola se a parábola é da misericórdia? Por que ele não fez só a parábola? Um pai tinha um filho, o filho saiu. Por que são dois? Por que ele botou dois filhos nessa história? Isso era uma pergunta. No primeiro versículo do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que abre as discussões desta parábola, o evangelista Lucas começa assim, primeiro versículo: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe e come com pecadores. Então, os sacerdotes estão criticando o apoio que Jesus dá para os pecadores. Então Jesus contou uma parábola que tem dois filhos. Um filho é o pecador, e sabe quem é o outro filho? É o sacerdote. É aquele que vive na presença de Deus, mas não entra na casa dele, que não aceita que o outro também seja filho, que olha com estranheza para a pessoa que tropeçou. Mas isso aí é um pecador? Isso é horrível? O senhor ainda vai dar uma festa para um homem desse, que gastou tudo, esse teu filho? Ele não se considera irmão, ele não quer que seja feita festa, ele não quer acolher o irmão que se enganou. Então Jesus botou na parábola os dois filhos. Ele botou o filho pródigo para representar os pecadores, os esquecidos, os excluídos, os miseráveis, os abandonados. E botou um outro filho para representar exatamente aqueles que acham que estão certos. Os que dizem: mas eu nunca errei, eu não fiz um negócio, eu não fiz isso com a minha vida, eu vivo uma vida linda, eu sou puro, eu nunca errei, nunca transgredi uma ordem tua, eu sou um filho bom, ele é o filho mau. Só que esse que é tido como bom, também é mau, porque ele tem inveja do outro, porque ele não aceita o outro, não considera o outro irmão, e o que é pior, ele não se alegra com o pai, ele quer o cabrito para celebrar com os amigos dele. Que diabo de filho é esse, uai? Que pega o meu cabrito para ir comer com os outros e me deixa com fome? Então, esses somos todos nós, quando estamos cheios de conhecimento espiritual, mas não sabemos amar. Não sabemos amar. Achamos que somos os corretos porque conhecemos a lei de Deus, porque vivemos a lei de Deus, então por isso, eu estou melhor espiritualmente do que o outro. Lê do engano. O conhecimento espiritual não nos torna superiores. O que nos torna melhor é vivermos o amor e não conhecer a lei. Conhecer a lei é bom, mas ela não é suficiente. É necessário que nós amemos para que nós consigamos entender a majestade da vida. E eu tenho uma segunda pergunta para vocês. Qual dos dois filhos nós parecemos mais? O filho pródigo, que levou uma vida torta, que se quebrou todo e que voltou para Deus arrependido e agora quer fazer uma história diferente, cheia de virtudes? Ou nós parecemos mais o filho mais velho, que nunca fez besteira grande na vida,
que nunca se atrapalhou de fato na história da sua encarnação, mas não aceita os outros. É um julgador, é um condenador, é um crítico dos outros. Olha lá aquela pessoa, isso é um absurdo, essa mulher, olha esse homem, olha aquele. Eu tenho ódio de condenação para tudo, mas eu não me enxergo que eu também sou uma alma doente. Muitos de nós estamos muito mais parecidos com o filho mais velho do que o filho mais novo. Sim, é verdade, alguns de nós temos uma história muito sofrida, vivemos raladuras muito profundas, destruímos as nossas histórias de vida, mas conseguimos encontrar o fio da misericórdia, que a mensagem do Cristo nos oferece e que a doutrina espírita nos valida, mostrando através da reencarnação o majestoso mecanismo do beijo da misericórdia, no qual Deus nos recolhe para novas existências corporais, para que aprendamos a felicidade. E para que a gente não carregue peso tão grande das nossas culpas, nos dá uma coisa maravilhosa, que é o esquecimento do passado. Para que você possa andar, meu filho. Vamos colocar a sandália nos seus pés, né? Porque se não tiver essa sandália no pé, você não caminha. Esquecimento do passado. Dá a roupa nova, coloca o anel no dedo, mas põe sandália no pezinho dele, pelo amor de Deus. Essa sandália nos pés são todos os recursos para que a encarnação dê certo. E entre esses recursos, o esquecimento do passado também está. Muitos de nós estamos nisso. Somos almas profundamente comprometidas, equívocos profundos do passado, e agora estamos de volta para recomeçar a nossa jornada, alimentados pelo bezerro cevado, que é essa mensagem espírita maravilhosa que nós estamos recebendo aqui, que é o nosso grande alimento. Agora, outros de nós não somos esse espírito. Somos o espírito que acha que é o virtuoso, que critica tudo. Eu conheço a lei de Deus, eu sigo a lei de Deus, mas nunca recebeu um cabrito. Não consegue se alimentar espiritualmente, só tem conhecimento. É capaz de citar todas as questões do livro dos Espíritos, mas não sabe amar. Não sabe fazer as coisas com amor. Não sabe entender as pessoas. Não sabe em casa lidar com os parentes difíceis. Só sabe no centro espírita, tudo bem. Mas em casa não sabe lidar com as pessoas. Não sabe ter paciência. Não tem paciência com um pai com Alzheimer, uma mãe com um AVC, um filho autista. Não sabe ter paciência com ninguém, não tem paciência com os outros, e faz da casa um inferno, porque ele acha que ele é o certo aí. Vocês são obsidiados, vocês estão tudo perturbados, eu não, eu estou bem, porque eu sou espírito, eu conheço. Gente, está perturbado do mesmo jeito, se não tiver pior, porque pensa que está certo. Ai de nós, se acharmos que estamos certos só pelo saber espírita. A misericórdia de Deus, portanto, ela existe para entregar para nós as lições extraordinárias da vida que nascem das experiências que a gente vive. É a questão 120 de O Livro dos Espíritos. É através da experiência que o espírito caminha. E a gente, pela experiência, vai descobrir o caminho que tem que seguir, até cair em si, decidir se levantar e dizer: irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Reconhece seu erro, aceita que você errou, se torne um pobre de espírito, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só os pobres de espírito conseguem acessar o reino dos céus, porque podem mudar. Os que são ricos de espírito não mudam. Está certo, estou certo, porque eu vou mudar se eu estou certo? Só os que estão errados é que têm capacidade de mudar. Os que estão muito certinhos, que têm muita certeza sobre as suas certezas, não vão mudar e, portanto, não haverá transformação moral e, consequentemente, a infelicidade. É a pobreza de espírito, é o reconhecimento de que eu preciso de amor que move as criaturas na direção do progresso. Que a gente pense em qual desses dois arquétipos nós nos encontramos. Se daquele que errou e está precisando fazer o caminho de volta para receber o alimento verdadeiro e poder se nutrir, porque às vezes a gente está aqui, o banquete está servido e a gente não está comendo,
porque a gente está cheio de bobagem, não está se alimentando espiritualmente, não está se tornando uma pessoa boa, apenas alguém que sabe e isso não resolve tudo, ou se nós somos aqueles que achamos que somos os certos da vida, o filho mais velho, que ridiculariza as pessoas lá fora que erraram, sem ter a compreensão que às vezes aquele que está lá fora, que está errado, pode dar uma guinada extraordinária na sua vida, mudar radicalmente, Luciana, e de repente ser uma pessoa que avança na nossa frente e nós, agarrados no livrinho, estamos para trás, porque não estamos aprendendo a amar. Que a gente pense sobre isso, porque a misericórdia de Deus está ao nosso dispor. O Senhor continua na propriedade, olhando à distância, para saber a hora que nós iremos chegar para celebrar a nossa chegada. Do mesmo jeito que o Senhor sairá de casa todas as vezes que a festa for feita, para nos convidar a nos alegrarmos com os nossos irmãos que retornam para o grande banquete divino que Ele oferta para todos nós. Pensemos nas oportunidades que a vida tem nos concedido. Reflitamos sobre as oportunidades que a gente tem tido nesta existência de fazermos uma história diferente, para não ficarmos na mesmice, fazendo as mesmas coisas, achando que estamos certos porque criticamos os outros, mas aprendamos a ter um olhar de misericórdia, um olhar de serenidade, fazendo as nossas pazes com o nosso lado sombra e desenvolvendo nos nossos corações as grandes virtudes que o Senhor nos convoca há tanto tempo para que nós assim hajamos. Não percamos mais tempo. O Senhor nos aguarda, seja na soleira da porta, esperando o nosso retorno depois das múltiplas quedas, ou seja, saindo pela porta da residência para buscar a cada um de nós, cheios da nossa indiferença e do nosso desamor, pelos nossos irmãos equivocados e que descobriram o caminho da misericórdia e da verdadeira felicidade. Que a gente pense nisso e transforme as nossas vidas. Muito obrigado.